Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari e trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a sua inscrição aqui embaixo, o seu like também no vídeo e habilite o sino das notificações para todos os vídeos aqui do canal. Já somos mais de 126 mil inscritos falando de Vasco, então ó, você que ainda não é inscrito aqui no canal, reforça aqui embaixo, tem um botão vermelho, inscrito, inscreva-se. Tem um joinha também, deixa seu like, é muito importante aqui para o canal Vasco Connection, tá certo? Eu tenho certeza, tá todo mundo feliz aqui, todo mundo muito alegre com essa questão do Felipe Coutinho com o Vasco. Ah, Eduardo, mas o anúncio não aconteceu. Gente, é super normal. Vou entrar direto no assunto Felipe Coutinho, porque realmente é um assunto importante. O contrato está assinado por vários motivos. O Vasco deu entrada no pré-registro da CBF. Pré, tá, gente? Pré não é ainda o registro. Mas o Vasco, um exemplo, tá? Enviou a documentação do Felipe Coutinho e para enviar qualquer tipo de documento para a CBF solicitando o registro de qualquer jogador, esse jogador precisa ter contrato assinado com o clube, contrato de trabalho assinado com o clube. Ah, Eduardo, então o que está acontecendo? É troca de documentos, gente, não é uma coisa fácil. O Coutinho saiu da Arábia, na verdade ele saiu do Aston Villa para a Arábia, voltou da Arábia para o Aston e do Aston para o Vasco. Então, assim, é realmente uma burocracia muito grande esse retorno do Felipe Coutinho, mas ó, para resumir, tá tudo certo. O contrato já foi assinado. Coutinho pode ser anunciado hoje a qualquer momento. Não só ele, como Alex Teixeira e Souza também. Vou falar um negócio para vocês. A grandeza dessa informação, a grandeza desse negócio, pelo amor de Deus, é um grande craque, tá? Talvez ontem eu vi o Flávio Dias junto com o Marcos Vasconcelos no canal Atenção Vascaínos falando uma coisa muito importante. Talvez o Felipe Coutinho no mundo do futebol seja o brasileiro, tá? Que só perde ali, tá abaixo só do Neymar, tecnicamente falando. Um craque demais. Gente, eu acho que tem muita gente que não está percebendo o tamanho da contratação que o Vasco fez. Ontem, a torcida do Vasco, olha só que informação maneira, invadiu o site da CBF, que bloqueou, que não deu conta. E essa é a torcida do Vasco. Esse é o impacto Felipe Coutinho. Olha, o time do Vasco está numa crescente. E o Felipe Coutinho voltando. Voltou, né? Então, assim, Payet bem, Coutinho bem, Adson jogando muito bem, Verratti artilheiro nato, Lucas Piton um baita de um lateral, Paulo Henrique muito bom, Souza junto de repente com Hugo Moura. Tô viajando aqui, falta ali um sistema defensivo. O Emerson Rodrigues chegou para a ponta, mas a informação de momento é que o Vasco continua buscando mais um ponta, né? Porque temos aí bem assim numa crescente o Eric Marcos, o David, o Rossi muito mal, Serginho muito mal. Então, assim, você começa a encontrar não só um time, mas um elenco muito forte. Tá certo? Então, finalizando, Felipe Coutinho já assinou o contrato com o Vasco. O anúncio deve acontecer a qualquer momento, se vai ser de madrugada, se vai ser na hora do almoço, se vai ser 11 horas, 10 horas, não importa aqui para o Eduardo, tá? O importante é Coutinho no Vasco. A apresentação dele deve acontecer na sede náutica da Lagoa, né, do Vasco, e a festa para ele no sábado em São Januário. É uma grande festa. Então você que vai viajar para acompanhar a festa, você que é do Rio de Janeiro, vai se preparando. Teremos uma grande festa em São Januário para receber o nosso craque, o nosso cria, tá? O nosso Felipe Coutinho. Tá certo? Então, contrato assinado, tudo certo, não tem historinha, não tem mais. É só questão do anúncio, só isso. Tá certo, minha gente? Vamos com tudo, vamos para cima. Sobe o like no vídeo, você que se amarrou nessa informação, se amarrou no retorno do Felipe Coutinho, você que tá feliz, tá certo? Então, sobe o like aqui embaixo e reforça a tua inscrição, tá? Gente, você que tá ajudando aqui o canal nesse projeto novo, tá? É o Pix do canal, tá passando aqui embaixo, tá bom? Você tá ajudando muito o Eduardo Ferrari nas coberturas, não só de jogos, mas nas matérias do Vasco também. Tá sendo um recomeço, tudo sendo muito difícil. Eu realmente estou sem patrocínios aqui no canal, então você que, pô, Eduardo, eu posso contribuir com R$ 2, R$ 1, passando um Pix na tela aqui para você, tá? Eu tenho uma meta aqui e tudo mais, mas, enfim, passando aí para vocês, o Pix é eduvasco 199798@gmail.com. Deixa essa moral aí, deixa essa força também, caso você queira, caso você possa, e claro, caso você goste aqui do Eduardo Ferrari e também do canal Vasco Connection, tá certo? Vamos de informação, porque temos uma informação muito importante aqui sobre o Guilherme Estrela, tá? Que passou por uma cirurgia, né, do joelho, o procedimento foi considerado
bem sucedido pelo departamento médico do Vasco. Vou falar um negócio para vocês. Essa lesão no joelho dele foi uma lesão no menisco, né? Nasceu com ele. Eduardo, mas muito novo, já teve uma... Não, nasceu com ele. E a recuperação é muito rápida, é mais ou menos aí uns 3, 4 meses de recuperação. É claro que, daria para voltar no final desse campeonato, do Campeonato Brasileiro? Acho que não, gente, porque após a recuperação ele vai precisar, perdão, ele vai precisar fazer a questão da preparação física, a questão do entrosamento com o elenco, tudo isso, né? Teremos aí essas questões envolvendo ainda o Guilherme Estrela. Então, desejamos aqui pronta recuperação para o Estrela, que é um grande jogador da nossa base. E assim, gente, tá fazendo falta, né? Tá fazendo falta, um exemplo. Hoje, mais uma vez, o JP vai, eu vou falar aqui a provável escalação, o JP vai ali de meia, né? Jogando ali exercendo a função camisa 10 em campo, porque perdemos simplesmente todos. Paiê não joga, Paulinho machucou, Jair machucou, agora Estrela, enfim, todos os camisa 10 do Vasco fora do jogo de hoje, mais uma vez, tá? Então, mais uma vez, Estrela, força, fé e foco, tá certo? E vamos falar então um pouquinho do jogo, jogo dessa noite, 19 horas, com transmissão aqui do canal, tá certo? Direto de São Januário. Então, você que ainda não é inscrito, se inscreve aí embaixo, né? O Vasco quer encerrar um jejum de 14 anos sem vencer a equipe do Corinthians. Olha, gente, muita gente, pô, Eduardo, 14 anos sem vencer a equipe do Corinthians e tal. Olha, gente, eu vou falar um negócio para vocês aqui. Tudo bem, é realmente um tabu, ainda mais falando de Corinthians, né? Que não tem esse super time durante todo esse tempo. O time do Corinthians é muito limitado. Essa que é a grande verdade. Então, assim, o Vasco foi muito prejudicado por arbitragem também nesses jogos com o Corinthians, tá? Mas muito prejudicado. E é o que mais me preocupa pro jogo de hoje. A arbitragem. Jogo com o Corinthians. São Januário. Todo mundo empolgado com a questão envolvendo o Coutinho. Então, assim, vamos ficar atento nesse jogo. Vamos ficar ligado. Que a arbitragem não faça sacanagem dentro de campo. Queremos um jogo honesto, um jogo limpo. Só isso. Só isso. Que os 11 jogadores resolvam o problema. Só isso. É 11 contra 11? Então tá. Deixa os caras jogarem. Sem influência de árbitro A, árbitro B. Tá certo? Então, é o que nós desejamos aqui. É o que nós queremos aqui também. Tá certo? Então eu quero falar sobre o provável Vasco. Claro que teremos novidades positivas, né, no time titular. Eu vou passar aqui de primeira o provável Vasco. Léo Jardim, Paulo Henrique, Maicon, Léo, Lucas Piton na lateral esquerda, no meio campo, o retorno do Hugo Moura, Matheus Carvalho e JP. No ataque, Adson, David e Verrete. Eu quero chamar a atenção aqui para o Matheus Carvalho, que tem sido um jogador sensacional nesse meio campo do Vasco. Enfim, tem feito grandes jogos, né? É um jogador muito técnico, um jogador tático e um jogador de marcação também. É claro, você comparar ali com o Hugo Moura, a função do Hugo Moura é destruir as jogadas do adversário. Precisamos de um Hugo Moura em campo, de um Hugo Moura, que eu digo é um jogador de marcação, um jogador que chega firme nas jogadas, um jogador que tem aquela questão da vontade, né? Um jogador de muita vontade e garra e determinação. Então, assim, o ataque do Vasco com o Adson, David e Verrete é um ataque muito bom, né? O David sempre com muita disposição, sempre com muita vontade, chuta de fora da área. O Verrete é um finalizador nato, cabeceia muito bem. E o Adson, que na minha opinião vive o melhor momento, dos melhores jogadores do Vasco em campo hoje, deve ser novamente, porque assim, é muito arisco, muito habilidoso, tem finalização, tem bons passes. Adson tá jogando muita bola. E outra coisa, vale a lei do ex, né? O Adson hoje joga contra o ex-clube dele, ele foi formado nas categorias de base do Corinthians, depois, enfim, vendido e tudo mais. A torcida do Corinthians gostava muito do Adson e hoje deve sofrer com o Adson. Deixa eu passar para vocês aqui o provável Corinthians, né? A escalação do Corinthians aqui. No gol, Matheus Donelli. Na lateral direita tem Mateuzinho, a zaga com Félix Torres e Kaká. E lateral esquerdo, Hugo. Meio campo, Ranielli, Breno Bidon, Igor Conorado. E no ataque, Romero, Yuri Alberto e Wesley, né? O técnico Rafael Larúcia. Esse é o time do Corinthians aí, então, um time realmente que eu não... Muitos jogadores desses aqui eu não conheço, tirando aqui um Yuri Alberto, Mateuzinho, que passou pelo nosso rival, o Flamengo,
enfim, Igor Conorado, que jogou no Inter, né? Tirando esses jogadores aqui, enfim, não conheço muito bem o time do Corinthians, mas vamos pregar o respeito sempre, jogar com muita vontade, com muita seriedade, com muita garra, independente da fase do Corinthians, porque o Vasco está numa crescente. O Corinthians vem de derrota, por exemplo. O Corinthians perdeu de 3-0 para o Cruzeiro. Então o Corinthians está realmente abalado. O time está realmente. Não está bem. Isso é fato. Então, assim, gente, é jogar. Vou repetir aqui: é jogar com muita vontade, muita garra e determinação, tá? Muita seriedade mesmo. Não estou pregando facilidade aqui de jeito nenhum, tá? Claro que eu vou pedir o palpite de vocês aqui embaixo, né? Deixa aqui embaixo o palpite de vocês aí, o resultado do jogo hoje à noite em São Januário. Corinthians, que é o primeiro clube ali dentro da zona de rebaixamento, na 17ª colocação com 12 pontos. O Vasco, 13º colocado do Campeonato Brasileiro. Uma vitória do Vasco hoje, o Vasco pode subir 3 posições, tá? O Vasco tem 17 pontos e o 10º colocado é o Internacional com 19. Uma vitória do Vasco, com a vitória, uma possível vitória, na verdade, o Vasco chega a 20 pontos, subindo ali para a 10ª colocação do Campeonato Brasileiro. E é pensar para o alto, tá? É pensar para cima, tá? O 8º colocado, que é a equipe do Fortaleza, tem 23 pontos. Tipo, é aquela vaga para pré-Libertadores. Então vamos ficar atento, vamos ficar ligado, tá certo, gente? Então eu aguardo vocês aqui. Logo mais teremos jogo, pré-jogo e pós-jogo aqui no canal. Mais uma vez eu peço também a sua inscrição aqui embaixo. E ó, fica atento hoje. Fica atento hoje que teremos live aqui durante o dia, vídeo também durante o dia. Vamos falar muito de Vasco hoje. Com certeza os anúncios vão acontecer. Tá certo, gente? Então é isso. Um beijo no coração de todos vocês, porque isso aqui é Vasco da Gama. Saudações vascaínas.